Passando em Agô, meu negócio. Ah, não. Cabelo é uma coisa, né, gente cabeluda? Todo dia uma forma de conseguir deixar esse cabelo do jeito que a gente quer. Já estamos ao vivo, só esperando. Então, podemos começar? Gente, já estamos ao vivo, já temos 1 minuto aí. Tudo bem, Ana? Tudo bem, José Flaudo? Tudo bem, sim. Então, pronto, a gente pode começar. Gente, boa noite. Espero que estejam todos bem. Espero que essa live encontre vocês bem em casa, em isolamento, de preferência, para quem é possível. Meu nome é Paulo Marcos Barros, eu estou aqui hoje para dar boas-vindas a todos e a todas que estão nos assistindo e recepcioná-los para esse relançamento do livro Agô, de Josevaldo Santiago, inclusive que eu tive o prazer de estar no lançamento, no primeiro, no derradeiro lançamento, e foi um sucesso. E a gente vai estar aqui para discutir isso de novo. A gente sempre precisa, né, de momentos como esse, e deixar a mensagem de que esse momento confirma o projeto ético-político e, sobretudo, obviamente, literário da Segundo Selo em produzir uma literatura de qualidade, uma literatura referenciada, com acessibilidade e pluralidade, entregar um projeto literário que tenha em sua cerne política e que tenha identidade e que tenha referência, e eu tenho certeza que a Go representa isso muito bem, entrega o melhor do que é o projeto da Segundo Selo. Recomendo a todos, então, que participem da live, que continuem com a gente, que adquiram o livro do Cevaldo, então vão lá no nosso site, certo? E para convidar e para conduzir esse debate hoje aqui, para poder discutir com a gente, junto com o José Valdo, eu vou convidar a Ana Carla Portela, para estar mediando, e vou pedir que a Ana se apresente e pode começar. Boa noite, a gente vai ter uma linda noite. É com você, Ana. Boa noite a todos, a todas e a todos. É com um enorme prazer que eu participo deste momento de relançamento do livro de Josevaldo Santiago. A gente sabe que tanto o lançamento, a divulgação de uma obra de um autor é algo que significa um momento especial para ele. Então, ter sido convidada para participar desse momento é, para mim, honroso. Meu nome é Ana Carla Portela, eu sou professora do IFBA desde 2011, mas já passei por outros sistemas de ensino, então tenho um trânsito na tentativa de militar a nossa literatura nas salas de aula dos diversos sistemas de ensino nosso. Pertenço a uma comunidade de terreiro, a mesma que Josevaldo Santiago faz parte. Josevaldo, inclusive, meu pai, é Ogã do terreiro que eu participo. Eu já queria começar a nossa conversa a partir, inclusive, desse link. O título da obra, Go, é importante que todos estejam atentos ao fato de que a gente vai fazer um diálogo, Josevaldo e eu já fizemos uma pré-conversa sobre esse dia, justamente na tentativa de pensar algumas das questões que fossem importantes para a gente discutir, mas vamos estar atentos também ao que vocês vão trazer enquanto contribuição para esse debate. Então, eu já queria começar com o título, Josevaldo. O título da obra, Agô, ele já nos diz muito. Na verdade, ele já representa um convite para a imersão em um outro existir. Só a título de conhecimento para ti, para quem nos assiste, logo que o livro foi lançado, eu coloquei a palavra Agô no quadro e tinha também colocado o slide da capa da obra. O conteúdo que eu trabalhava com os alunos tinha a ver com a construção do significante, do significado, e eu coloquei a palavra Agô na sala e depois projetei a capa do livro. E aí eu perguntei aos meninos o que a palavra Agô dizia para eles. Para minha surpresa e, na verdade, confirmação disso, que eu acho que tua obra, no título, ela já prenuncia, apenas uma aluna em sala sabia
o que significava a palavra Agô. Para a maioria, para quase totalidade, né, a palavra Agô era uma palavra completamente desconhecida. E isso já traz para a gente, né, algo de potente em relação à escolha do título da obra. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, né, dessa obra, do título dessa obra, a relação de senioridade que faz com que, antes da gente iniciar, inclusive eu tenho que te pedir a bênção, Josevaldo, está dentro da imersão desse universo de outro existir, que, de certa forma, esse título prenuncia. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, do nomear a obra, né? Por que Agô? Bom, boa noite a todos e todas e a todos. Inicialmente, eu gostaria de pedir a bênção a todos os meus mais velhos, aos mais novos, Mofumba Axé, Ana Carla Portela. Eu me sinto muito contente por você ter aceito esse convite para esse bate-bola. A bênção, meu pai Hilton, meu pai Adailton, e é importante, né, já que a gente vai fazer uma imersão aqui a respeito do nome Agô, não tem como fazê-lo sem ter a referência do nosso Lê, Axé Omo Alade, que é a casa que nos acolhe, a casa de Axé que nos acolhe. Antes de seguir nessa questão que você coloca, eu vou fazer aqui um movimento de Agô, né, que eu acho importante, né? Lara, 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 lara. Lara, 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 lara. Lara, 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 lara. Lara, lara, lara. Lara, 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 lara. Lara, 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 lara. Lara, 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 lara. Lara, 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 lara. Lara, 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 lara. Lara, 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 lara. Lara, 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 lara. Lara, lara. Antes de tudo, Agô. 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 Bom, então, dito essas coisas todas, nesses movimentos e fluxos, porque poesia também não é só palavra, e a poesia em Agô, ela tem esses fluxos, né, de imersão em ancestralidades, em multiversos, em múltiplos universos através da vibração. Agô é um pedido de licença, né? Se a gente for para uma tradução, e a gente sabe o quanto é complexo fazer tradução direta, né? Entre o Yorubá, as línguas africanas, e o português ou qualquer uma outra língua. Mas, como bem você falou, Ana Carla, tem uma questão de senioridade, e de respeito e de reverência, acho que vem daí a ideia de Agô. Vem também muito por conta de sendo um livro de poema dentro de uma perspectiva de literatura negra, e eu encontro tantos outros pares, ancestrais ou não ancestrais, quando eu digo assim ancestrais, os psicólogos que estão,
quando eu vejo todos esses que militam e que fazem uma literatura negra, eu simplesmente, ao pedir passagem, eu reverencio, eu peço a Go para poder chegar com essa literatura, para tentar trazer algum movimento para poder somar dentro dessa perspectiva coletiva de construção das nossas estéticas, das nossas sensibilidades, das nossas subjetividades. Então, não é possível para mim, Osvaldo, responder essa pergunta por um único caminho, né? A Go é um pedido de licença e é também uma reverência para tudo isso que eu acabei de dizer, né? Agô. Sempre pedimos licença aos mais velhos, né? E, embora esse conhecimento, enquanto repositório, enquanto palavra, esteja preservado nas nossas religiosidades, nas práticas também familiares e cotidianas, há resquícios disso que as religiões de matriz africana elas preservam enquanto sabedoria de existência e que, de certa forma, a tua obra, pelo título, ela já assenta. Né? Quando você tem que explicar o que é Agô, quando um professor tem que explicar para alunos o que é Agô, ele vai explicar sobre um processo civilizatório que é negado, ele vai explicar sobre sujeitos que têm sua subjetividade negada. Então, é muito poderoso isso. E aí eu queria, Josevaldo, para a gente falar da obra, o livro é esse, gente, a capa é lindíssima, a editora Segundo Selo, né? Com as suas produções, esse é mais uma das obras, um livro delicioso, que eu queria já começar mexendo na obra, porque eu acho isso importante, a gente falar a partir do que ela é, puxando um pouco ainda essa relação de senioridade que há no candomblé, que, de certa forma, a palavra Agô, ela também traz. Quando a gente pede licença aos mais velhos, é um reconhecimento de que eles são detentores de sabedoria. E nessa relação, Josevaldo, geracional, que a matriz africana que nos forja, ela trata de uma outra forma em relação à matriz ocidental, que louva o jovem, né, que tem na cultura pop, no jovem, o suprassumo. Para nós, o ancião, o mais velho, ele tem um outro valor. E logo no segundo poema da obra, você traz com lindeza uma relação geracional entre mulheres, que no nosso diálogo eu, inclusive, te disse que eu comparo. Se Conceição Evaristo diz, em Vozes Mulheres, que as mulheres acumulam gritos, né, até que uma geração possa gritar, né, até que uma geração possa gritar, outras vão sussurrando. Né? Esse grito ele vai sendo construído geracionalmente. No poema segundo da obra, belíssimo. Você quer ler, Josevaldo? Eu faço a leitura? Pode ficar, eu posso ler ou você pode ler, para mim, tranquilo, né? Mas eu gostaria de ler. As Mulheres da Minha Vida. Esse poema é belíssimo. Então, faz a leitura para a gente, porque, diferente de Conceição Evaristo, que mostra geracionalmente o grito, que vai sendo construído por gerações, você traz com beleza uma outra coisa, que é a possibilidade do sono. Então, leia aí para a gente, Josevaldo. Vamos lá, então, né? Antes de fazer a leitura, eu acho assim, dizer, né, a capa é da artista, né, Anne Gonzala, né, que é uma artista aqui soteropolitana, que vocês podem procurar, por favor, o Instagram de Anne Gonzala. Quando houve a decisão de fazer um livro, né, seja qual fosse o projeto, a gente havia combinado que ela seria artista, e eu me sinto muito grato por essa arte, por tudo que a gente foi conversando e construindo para que isso se concretizasse, né? Essa imagem, ela explica muito bem esse sentimento de senioridade, de respeito, né, que o nome Agô traz. Então, assim, eu fico muito também contente porque ela comunica aquilo que você fez com seus alunos, comunica e muito, né?
essa possibilidade de você se agachar e pedir a Go. E isso é uma reverência interessante, né? A Go, ele também, a gente tem aqui ao meu fundo, porque tem uma performance de alguns poemas a partir desse livro, A Go, e o nome dessa performance é A Go Corporalidade, né? Exatamente por conta desse movimento que está aqui muito bem expresso por Anne Gonzala. Acho que é importante fazer esse registro, né? Gente, esse poema é um dos poemas que eu mais gosto, né? As mulheres da minha vida. 3 corpos na cama. A do meio herdou do corpo mais velho e parece ter passado adiante o dom de ser. Não se sabe o porquê ser assim. Conheceu a avó apenas no 3x4 preto e branco de 1930. A mãe não conheceu a mãe. A mais velha é idosa, estatura média e grandes olhos castanhos. Tem varizes, unheiro em 7 dedos. Criou. A única filha cuidando de casas alheias, não. Conheceu a avó. Não se sabe se sexagenária, alforriada ou liberta. A mais jovem tem 1 ano e 9 meses. Não gosta da areia da praia. Mora com a mãe, sabe dizer vovó, e dorme o sono mais tranquilo. As mulheres da minha vida, que é dedicada a Jussara, a minha mãe, a Jocilene, a minha irmã e Anne Mical, a minha sobrinha. É um poema belíssimo, Josevaldo, e ele traz justamente essa dimensão geracional das nossas construções, de como é importante para a gente, né, se transcorrer do tempo, mas ao mesmo tempo um reconhecimento de que tanto o grito quanto o sono mais tranquilo ele é fruto das gerações que nos antecederam, né, que é uma concepção diferente de existir do que a racionalidade ocidental ela pregoa. Aí eu queria que você falasse um pouco mais, que a gente fosse para outro aspecto da obra que eu acho fantástico também, que é a forma como ele toma posse do falar soteropolitano e desses falares, e de como esse falar ele é corpo, né? De como esse falar ele carrega também uma postura diante do mundo, ele carrega uma forma de se estabelecer enquanto pessoa negra, enquanto existir negro neste mundo. A obra ela se apropria muito disso. E aí eu queria que você falasse de 2 coisas. Um é desse aspecto da linguagem, né? O poema Variação Linguística ele é fantástico, né? Inclusive termina com, segundo Osmundo Pinho, né, desgraça deveria ser estudado como uma categoria, né, para a gente entender enquanto reação ontológica do sujeito negro a essa desumanização cotidiana ao qual é submetido. Então, é como se, às vezes, dizer isso significasse fincar a sua humanidade nesse mundo antinegro. E nesse poema Variação Linguística, você traz isso muito bem, mas tem outros também, que passeiam por isso. E aí eu queria que você falasse da abertura e do fechamento da obra. Você abre com o poema Go, depois vem esse belíssimo, que são As Mulheres da Minha Vida, e termina com Me Despache. Me Despache é uma expressão muito conhecida por quem é soteropolitano, porque ele marca, né? É uma palavra, é um vocábulo, é uma expressão que marca, né, a forma como nos comunicamos e como esse mercado, que Exu é o símbolo, ele se estabelece para a gente também com os vínculos. E nesse poema, o Me Despache, com o qual você fecha, que se a gente puder lê-lo, eu também acho importante para que as pessoas aguçem, né, o desejo de, inclusive, ter a obra. Eu queria que você falasse sobre essa escolha desse poema para fechar. É justamente nessa perspectiva de colocar o livro no mercado, de colocar na encruzilhada para que os caminhos
por ele sejam escolhidos, e é também nesse sentido do que a obra traz, que você passeia pelos caminhos que nos constituem, dos becos, grades, das gretas, né, e do Me Despache. Fala para mim um pouco disso. Como é que é a escolha desse poema belíssimo para fechar a obra, o Me Despache? Então, é interessante isso tudo, Ana, porque, assim, a possibilidade que o poema As Mulheres da Minha Vida traz a respeito do dormir mais tranquilo, ela é geracional, muito bem dito por você, por conta dos que nos antecederam, mas no hoje é fruto também das lutas que nós estamos empreendendo para que isso seja possível, para que as próximas gerações tenham um alento melhor. E, nesse sentido, eu vejo um contínuo entre tudo isso aí que você coloca enquanto questão para que eu possa falar, né? Trazer essas palavras todas para o poema é para constituir a nossa existência a partir de referenciais nossos, né? Então, abrir com a Go o livro, ou fechar com a Go, porque esses dois poemas, o Agô e o Me Despache, eles não estão ali elencados no sumário do livro, né? Eles são poemas que flutuam para, talvez, pensar uma circularidade. Então, às vezes, eu fico pensando que Me Despache é o poema que abre o livro e Agô seja o poema que fecha o livro. Mas uma coisa em outra é interessante, porque tanto Agô me ensina Pailton, é a primeira coisa que a gente fala para Exu. A gente pede Agô, Mojubá, né? Então, mas ao mesmo tempo a gente vai para um despacho, para essas relações de troca nas feiras, nas casas. A gente tem aqui na nossa pequena África chamada Bahia, uma constituição de ser que é herdada, é um projeto civilizatório africano que nós temos aqui. Obrigado, né? Que nós temos aqui. E, nesse sentido, a troca se constitui quanto fluxos de energias, né? Então, eu fico pensando, me despacho, que eu falei tanto enquanto criança, jovem, mas também adulto, se eu vou comprar um geladinho em algum lugar, né? Eu chego lá na porta e falo, me despacha. E isso é interessante porque nós despachamos a porta quando nós vamos fazer rituais para... Quase todos os rituais que nós vamos fazer nas nossas casas, a gente precisa despachar a porta. A gente despacha as portas independentemente de estarmos no terreiro, quando a gente também pede proteção ao sair. E o contrário disso é interessante porque quando eu vou comprar, eu estou também ali pensando uma troca. Trazer isso tudo para a poesia é pensar nas coisas que nos formam, que são ricas. Isso tudo são tecnologias que perpassam pela linguagem, mas tem a ver com saberes, né? Tem a ver com modos de ser. E eu arriscaria até dizer que tudo isso é epistemológico. Eu não sei se consigo responder a questão, né? Consegue, sim. Vamos fazer a leitura do poema? Você faz ou eu faço? Faz, por favor. Me despache. Eu lembro da venda de seu Claudemiro pelo título, e depois, quando você lê o texto, aí você desvela um outro mundo, né? Você mergulha em uma outra história, né? Pelo menos aqui na Bahia, terra de Nagôs, de tantos lugares, coincide um vínculo mercante e volátil. O que se oferece, o que se deixa como troca. O despache é quase sempre um pedido que se pede, numa porta, numa greta, numa entrada, de saída para dentro, de saída para fora.
é esse o meu despacho. Belíssimo. E que aí, possamos nessa linha... pegar Sim, essas pode trocas, falar. né? Que possamos Ah, pegar essas trocas do despacho, né? Que possamos ver, nesse período que nós estamos vivendo, cada vez mais farofas e farofas, omir e omir das nossas portas, porque isso é importante para as nossas proteções. sim, numa das lives recentes que eu ouvi de Landê, ele falou algo interessante. Ele disse: não precisa que todo mundo seja do candomblé, mas pelo menos seja amigo de quem é. E aí eu queria que a gente, para entrar, inclusive, no próximo assunto, né? Porque eu acho que ele mexe também um pouco com isso, com o entendimento que essa literatura que a gente produz e que, de certa forma, se referencia nesse universo que é negado, quando você pega um símbolo, esses símbolos que são cultuados, guardados, preservados e que resguardam jeitos de existir nas religiões de matriz africana, isso enfrenta uma resistência, às vezes por parte de pessoas que acreditam que isso é o ensinamento da religião, quando, na verdade, se você exclui a religiosidade do parâmetro civilizatório, você não entende, né, direito como aquela sociedade ela se organiza. Então, de certa forma, entender alguns aspectos que não significam o ensino da religião, né, pelo contrário, mas é a aproximação com um universo que é negado, e como é negado e é parte daquilo que somos, acaba interferindo também, né, na forma como nos vemos diante do mundo, na forma como existimos. E aí eu queria que você falasse um pouco de um outro aspecto que tem muito a ver com o orixá, que é o domínio teori, né, que é Ogum. A gente conversou um pouco sobre isso antes. Há no poema, há no livro um esforço, e a gente riu até ao falar um pouco disso, que eu brinquei, dizendo que Davi Nunes dizia que há uma tentativa de se trabalhar com concretismo e que ele acha que, exceto o Ricardo Aleixo, a gente tem poucas experiências exitosas. E eu acho que na tua obra tem um poema que ele é fantástico, no que tange a tentativa de um diálogo com esse neoconcretismo, de onde a forma ela também comunica, mas não é uma forma qualquer, é uma forma que nos explica, né? É uma forma que explica através do movimento corpóreo e através de como você conseguiu traduzir isso no texto, né? Na imagem produzida do poema, de um outro jeito da gente estar aqui. Para entender o poema, a gente precisa dialogar com capoeira, para entender o poema, a gente precisa dialogar com outros aspectos, embora o que ele diga também faça parte dessa tecnologia de resistência que a gente estabelece para estar aqui, que é o poema diagonal. E aí eu te disse isso, eu queria que você falasse um pouco disso, porque, de certa forma, o orixá que te rege, que é o Ogum, ele tem essa habilidade que é poder fazer uso da tecnologia, do domínio do ferro, inclusive do domínio do ferro e da sua maleabilidade para atender as nossas necessidades, né? Para saciar a nossa fome. E eu acredito que, enquanto autor, você tem um potencial que é saciar essa nossa fome de significar das múltiplas formas, de quando às vezes parece que a palavra por si só ela não diz, e a gente precisa de mais porque a gente comunica com muito mais. Então, no poema Diagonal, eu acho que você atinge isso, né? A gente conversou um pouco, esse era um dos pontos dos fluxos e tensões, essa era uma das tensões, né? Para mim, nesse poema, você atinge. Eu queria que você falasse um pouco disso. Esse é um poema que precisa ser mostrado, gente, mais do que lido também. Está com ele aí, Jossa? Diagonal. O meu tá todo riscado, mas esse precisa ser visto, né? Para ser entendido, ele precisa ser visto também. E aí eu queria que você falasse um pouco dele para a gente. Tem um documentário, Ana, sobre santeria no YouTube. Eu não lembro agora o título desse documentário, né? Sobre santeria, mas sobre também experiências de religiosidade de matriz africana na América Latina.
e esse documentário ele é construído, sobretudo, a partir dos arquétipos e entendimento do orixá Ogum, da energia Ogum. E tem um Babalorixá que ele fala uma coisa que eu achei fantástico, né? Porque todo mundo fala do ímpeto, ele diz, né? Do ímpeto de Ogum, mas Ogum é poeta, ele diz. Aí eu fico pensando, gente, olha que maravilha. Quando eu vejo... É construtor, né? É construtor. Ele é construtor. É inventor, então, construtor. Porque a palavra, ela é forjada. Então, olha que coisa interessante, né? A gente está trabalhando com a ideia da forja. A gente está trabalhando com linguagem. Se a gente está trabalhando com linguagem, a gente está trabalhando com aquilo que nós temos, uma das coisas que nós temos de mais significativo para a constituição de pessoa, que é a linguagem, que é a tecnologia que nos faz, uma das, né, que nos faz pessoa, né? Então, poder, a imagem, ela sempre me atraiu no sentido de poder experimentar, né? A ousadia de querer experimentar. Nem sempre, porém, a gente teve possibilidade de fazer isso, né? Porque precisa, sim, da tecnologia para que nós possamos brincar um pouco melhor do que ela. Eu costumo dizer que, eu disse, na verdade, na primeira live, no primeiro lançamento, quando houve uma indagação a respeito desse poema, que ele não surge, os meus interesses pelo concretismo, certo? Eu posso dizer concretismo, mas, enfim, né, essa coisa ficou... É um caminho de análise já canonizado dentro da literatura brasileira, mas eu não sei se a minha tentativa é do concretismo. Eu quero pensar os movimentos. Eu acho que, para mim, a minha viagem é essa. Então, quando a gente conversou, depois eu fui buscar o Arnaldo Xavier, né, que é um autor preto, negro, que trabalha com concretismo, e eu fui observando, acho que não é aquilo que me interessa, esse concretismo do Arnaldo Xavier, que de alguma forma é um concretismo dentro lá da vanguarda dos irmãos Campos, né? É uma outra coisa, eu quero pensar o movimento. E esse poema eu consegui fazer, né? O movimento de o que escapa e do que está interior e do que está exterior do que nos constitui. Então, essa esquiva aí que sai, né, é a ideia, talvez, do pinote. Você está falando da coisa das nossas palavras, mas a gente utiliza muito, não sei se os jovens têm acesso a essa palavra, mas é o pinote, é a ginga, mas é dar no pé. Então, assim, é não ficar de bobeira. É muitas outras coisas que esse corpo, ele tende, no seu espaço, ele tem de fazer para poder sobreviver. Dentro da oposição que o poema, inclusive, traz, que é um branco na esquina e um preto na esquiva. É esse jogo de existência que esse movimento ali na palavra que eu estou tentando pensar, que eu estou tentando trazer para dizer dos nossos fluxos. E esses fluxos, obviamente, ele se faz com essa tensão que o poema apresenta. Acho que é isso. Eu fiz uma leitura, José, intertextual com esse poema e o Mandinga, de Landé, né, que é esse jogo que o Renato Nogueira vai dizer. Você dividiu uma mesa recentemente com o Renato Nogueira, eu acho ele fantástico, dentro desse esforço, né, de produzir também uma reflexão filosófica a partir das coisas que são nossas. Então, o Renato Nogueira, ele pega o drible do futebol e ele vai mostrar como esse drible do futebol, que é muito semelhante à ginga da capoeira, que está em outros movimentos, em outros repositórios nossos, ele representa esse drible que a gente precisa para existir, né? Que ilude
quem está no jogo com você, e esse iludir ele é necessário para manter a sobrevivência. Então, gente, esse livro de Landê também, pela editora Segundo Selo, como a de Josevaldo, o Mandinga, que é um poema também fantástico, eu já li em outras atividades que participei, ele diz assim: fiz que fui e fui. Minha mandinga é veneno para quem me deduz. Então, essa ginga do existir, né? Essa ginga que está no diagonal, essa esquiva que você conseguiu captar e consegue transmitir, né, através do que a linguagem constrói enquanto imagem, eu achei, de fato, fantástico. E no nosso diálogo a gente falou um pouco disso, né? Que é esse atingir. E aí eu queria que a gente pudesse avançar um pouco mais para as questões que a gente viu como tensão, né? Uma delas é o fazer poético. Esse fazer poético, para o autor Josevaldo, que é objeto de reflexão dos nossos em muitas obras, né? No Cadernos Negros Melhores Poemas, Elê Semog vai dizer, né, em outras notícias, Elê Semog eu vou ler só um trechinho, né? Para a gente poder fazer a relação com o que eu quero te perguntar sobre a tua obra. O nome do poema é Outras Notícias, de Semog. Em Outras Notícias ele vai dizer, um trechinho, não é o poema todo. Rimar Ipanema com morena é moleza. Quero ver combinar prosaicamente flor do campo com vigário geral. Ternura com carandiru. Lepê Correia também vai refletir um pouco sobre esse fazer poético para a existência negra, né? Quando ele vai dizer para a gente, no poema Vento Forte, logo o trechinho inicial, eu não vou fazer a leitura completa, mas é um poema belíssimo, ele diz: hoje me falta o verso, como falta pão e farinha na mesa do meu irmão. Essa angústia, né, por produzir literatura em meio a um universo que às vezes é adverso, isso atravessa também a tua poética. Você tem várias reflexões sobre esse fazer poesia, né, nesse universo. E aí, em A Margem, você vai falar um pouco disso, em outras eu copiei aqui, mas minha letra é tão esquisita que nem eu mesmo consigo ver. Mas em Sem Etiquetas, também você há um pouco isso, há uma reflexão sobre esse fazer poético em vários dos poemas. Tá? Em Origem, belíssimo, você faz uma reflexão também sobre isso, tá? Inclusive uma metáfora, como se essa bala perdida também nos invadisse de outras formas, inclusive com inspiração para ser de outro jeito nesse mundo, é fantástico. Né? Origem, em Revés, você faz também um pouco isso. Eu queria que você falasse um pouco disso, desse escrever, dessa escrita, em meio, às vezes, a um universo que é adverso. Né? Os projéteis estão passando pelo telhado e você está querendo produzir poesia. Então, fala um pouco disso e que você escolhesse um poema. Eu falei de alguns aqui, mas, de repente, tem algum outro. Você escolhesse um poema que seja representativo disso, desse teu labor, né, para produzir poesia. Conceição Evaristo disse na belíssima balada literária aí que a gente viu logo na abertura, ela disse que para a gente não tem outra alternativa a não ser fabular, né? Fabular é parte da nossa existência, porque a gente precisa fabular o tempo inteiro, né, para conseguir suportar o que construíram para a gente enquanto existir. Então, me fala um pouco de produzir poesia em meio a esse... Eu acho que tem uma coisa desse produzir poesia em meio a isso que envolve, talvez, a ideia de um devir negro, né? E o espaço de onde eu vim, né? Acho que tem uma coisa interessante nisso tudo, Ana, que é o seguinte. Acho que mais ou menos há uns 20 anos, quando alguns desses poemas são poemas antigos, né? E
enfim, elabora a questão dessa obra. Então, eu achava mais ou menos há uns 20 anos que fazer poema era um registro da realidade, né? Então, eu pegava meu caderno, eu ficava na porta de lá de casa, observando as coisas que me atravessavam também, eu ficava observando e achava que a gente tinha que fazer um registro da realidade ou daquilo que eu sentia, né? Hoje eu vejo que o ato de escrita dessa forma também tem alguns riscos, né? E eu tenho percebido que, por exemplo, o livro Agô, ele flui tranquilamente, mas aí tem várias amarrazinhas, várias tensõezinhas ao longo dele, né? Ele flui e algumas pessoas pegam a Go, leem assim uma velocidade muito bacana, elas me dão um retorno, e eu fico achando mesmo que é um livro que ele tem fluidos aí, ele tem muita água, tem que ter um livro que trata da temática das águas, né? Porque as coisas vão fluindo. Nessa coisa de fluir, eu também, desde o lançamento de Agô, eu me pego, muitas das vezes, voltando para poder ler. E ao fazer leitura, eu acho que eu já li Agô mais de 20 vezes. E nessas vezes que eu li, eu fui encontrando densidades, coloridos, torrentes, pedras. Por quê? Porque esse ato de escrita nosso é um ato de escrita que tem a ver com esse devir nosso, né? Esse devir de ser pessoa dentro do universo que é nos colocado, né? Quando você coloca aí, quero ver e rimar Vigário Geral com, que foi o poema de Edson Mogg, ou foi do Arnaldo Isso. Xavier. Foi Vigário de Geral. Edson Mogg. Vigário Geral Quero ver com ternura, porque imagine, né, naquele contexto do Vigário Carandiru com Geral, ternura. Carandiru com ternura, no contexto do Carandiru, e no contexto, e o que significa Carandiru, o horror do Carandiru, né, e ternura, me parece coisas muito distanciadas. Mas a Conceição, diva, ela tem razão, né? Conceição, a gente tem que bater cabeça para ela, no sentido de que, mediante a esse espaço onde nós estamos, a gente precisa, de fato, fabular, a gente precisa criar. Só que essa criação, ela precisa, de alguma forma, não cair, provavelmente, em algo que eu acho que é arriscado, que são os etnocentrismos todos, né? Há uma etnopoesia, há um etnocentrismo, há o etnofilosofia. Eu acho que o risco, porque essas coisas, etno, é o outro do outro. É o outro que fala da gente, né? E como esse outro fala de nós, ele não fala de nós da mesma forma como nós sabemos falar de nós. E aí, dentro desses espaços de periferia, a gente poder falar, a gente vai recriando a palavra de uma outra perspectiva. A gente vai tentando pensar outras possibilidades para a periferia, outras possibilidades para a construção da nossa constituição enquanto pessoa. A gente vai buscar saídas. Então, nessas buscas de saídas, a poesia, a literatura, as artes, mas não só, né? Não só as artes, porque também não podemos cair na ideia que é racista de que nós só conseguimos ter saída dentro dessas perspectivas. Estou falando das artes porque, obviamente, estamos falando aqui de literatura, né? Outras saídas existem, nós somos múltiplos e diversos para também investir nessas outras saídas, que não estão aqui enquanto tema. No caso, tornar, porque observe que a literatura que chega para mim, que chega para todos nós, aí tem a problemática do editorial, da distribuição, da poesia, da literatura negra nas escolas, porque o que chega para mim só é a literatura branca, uma literatura canônica. Então, quando eu vejo essa literatura, nada do que está ali no espaço onde eu estava era tematizado, era visto com um olhar de ternura, por exemplo. Nada disso. Obviamente que em alguns momentos a gente vai querer fugir disso tudo. Caindo muito dessas armadilhas de ser visto
de ser visto pelo olhar do outro e de aceitar esse olhar. Então, um exercício que nós precisamos fazer e que eu tenho tentado fazer quando eu me dou conta disso existe outra perspectiva. E o nosso ato de criação é buscar naqueles elementos que ali estão essas outras possibilidades de existência. Então, eu acho que um poema eu não sei se eu consegui chegar no responder o que você me pergunta, né? Eu falei tantas coisas aqui, porque é uma pergunta que traz várias outras questões, né, para a gente refletir. Eu não sei se eu cheguei lá, né? Mas o poema que eu Sim, acho que traz... chegou lá e foi além. Sempre suscita outras. Já, inclusive, antecipa um pouco a próxima, mas delicioso que você trouxe. O poema que eu acho que traz muito disso, dessa possibilidade de saída, é O Lado de Lá. Se você tiver com o livro, ele é na página 30. O Né? lado de O lá, lado de 30. lá, Gente, quem está com o livro aí, página 30, o lado de página lá. Quem 30. não está, à venda no site da Segundo Selo, né? E com o próprio autor sempre, né? O autor tem umas obras, né? Mas no site, então quem não tem, para a obra circular, ela precisa que a gente adquira, né? Não é como a literatura canônica e branca que você vai no Google, bota Drummond e aparece 392 poemas para você levar e desenvolver o trabalho em sala. A nossa literatura, para circular, a gente precisa também fortalecer a circulação do livro em si, né? Sim. Então, vamos lá. 30. Obrigado, de fato, né? Podem comprar tranquilamente com a editora Segundo Selo, ou se quiser também comprar comigo, tanto faz, gente, a mesma coisa, porque o fortalecimento das editoras pretas, né, é o fortalecimento também dos autores negros. Então, a gente precisa cada vez mais ter a consciência disso. Tem outros títulos, foram apresentados 2 aqui, além de Agô, foi apresentado Pretices e Milongas, mas aí tem uma coleção de pretas que foi lançado recentemente. Tem um outro livro de Fanon que foi lançado recentemente na editora Segundo Selo. Corre lá e dá uma olhada no site da editora. O poema é o seguinte: do lado de lá. Do lado de cá, sobre a sacada do morro, um corpo reclina, encostado no lar. Quem dera fosse repouso, pós almoço, maresia sonífera de feijão gorduroso. Quem dera fosse tranquilidade, depois de um dia louco, cotidiano correria por um trocado no bolso. Quem dera fosse relaxamento utópico, um pós-psicotrópico, desfalecimento da razão é alienação aguda do olho. Do lado de cá, um corpo, liberto da acomodação, ultrapassou o desespero do pão, está atento à moda que qualifica a multidão. Sobre a sacada do morro, um corpo, sem antes igual, historicamente novo, sem solidão, contemporâneo a outros, sem ansiedade, espera mais um pouco. Do lado de cá, um corpo que sabe sabedor de si, encostado num barraco torto, exercita o olhar sobre a cidade de Salvador, que cresce inversamente na vertical, aquém dos muros do morro. E eu acho que esse é um poema de saída, né? De pensar possibilidades de saída, admirar a cidade, porque observe que ainda hoje, 2020, a gente encontra ainda jovens, pessoas adultas, senhores, que talvez nunca tenham saído da comunidade. Eu estou dizendo sair fisicamente, porque também sair enquanto possibilidade de circulação, outra, né? Expandir o seu ori, expandir as possibilidades, ainda está ali nas amarras. E isso é difícil.
há avanços, muito por conta das lutas dos nossos ancestrais, vivos e os idos. No entanto, a gente precisa pensar essas possibilidades de saída. Acho que é isso. Sim, Josevaldo. Sim, Jossa. Que se lasque o leitor. Você diz, sem etiqueta, eu adoro, acho maravilhoso. Né? Começa assim e termina, que se lasque o leitor. O leitor que vai te perseguir ao longo da obra, a gente vai perceber esse leitor. Em um determinado momento, o leitor em revés se transforma em uma leitora quase monstro, né? E quase a te devorar, né? Tanto que o leitor e essa angústia de ser cristalizado numa crítica do leitor, você diz isso em um dos poemas, com outras palavras, né? Ele vai te perseguir. E isso também faz parte desse universo que habita, talvez, a reflexão do fazer poético, né? Do autor, da poética de autoria negra. Né? Luciana Moreno, ao analisar a obra de Fábio Mandingo, vai dizer que o autor negro tem que, às vezes, né, tá nele também a consciência de que há uma recepção que também é branca, né? E, além da recepção branca também, há a recepção dos múltiplos sujeitos enquanto negros que nós somos. E aí entra uma série de questões atravessadas nesse leitor, né? E o lugar que ele vai ocupar para ti. E aí eu queria que a gente pudesse refletir um pouco mais, Jossa. Eu falei de um dos meus incômodos, que era com o poema Círculo Vicioso, né? Que o incômodo se resolve na própria obra, com vários poemas, mas dentre eles, Da Senzala à Favela, né? Da Senzala à Favela, que tem todo um caminhar, toda uma descrição do universo, que é o universo que vai te forjar enquanto autor, e que você tem consciência que é parte disso. Mas não é só, porque, como diz Ailton Krenak, a gente tem a possibilidade de ampliar a dimensão subjetiva do mundo com as nossas experiências. Quando ele diz isso, é fantástico, né? Ele vai dizer que a gente aderiu a uma humanidade com o mesmo protocolo, né? Que isso provoca na gente um achatamento subjetivo. Então, a partir do momento que a gente tem esses sujeitos que brotam de múltiplas experiências, como essa que você traz, em Da Senzala à Favela, traz isso, essa dimensão também de que você é isso, mas é muito mais que isso, porque consegue, inclusive, tirar afeto do Carandiru, né? Inclusive, trazer ternura de ambientes impensáveis, inclusive isso. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Desse que é uma das tensões que a gente percebeu, para a gente já caminhar e verificar se tem alguma questão do público, se não tiver, a gente já caminhar para eu fazer uma última questão e a gente poder encerrar com o poema que, para mim, é o sublime, né? O que eu mais gosto, a gente sempre escolhe aquele que a gente mais gosta da obra. Mas eu queria que você falasse um pouco, se pudesse só ler um trechinho do Senzala à Favela, que é fantástico também. Está lá na página 35. Quem tem a obra aí, quem não tem... 34 e 35. Pode ler só um trechinho, Jossa, que ele é grande, não sei se cabe, mas... Ou eu leio, você escolhe. Eu acho bom você ler também. Mas olha só, tem uma coisa, Ana, a respeito do leitor, né? Vamos ter uma live, gente, que vamos tratar só do leitor, né? Que vai ser a live Se Lasque o Leitor ou Revés, que vai ser com a professora a doutora Jamile, esqueci o nome, Jamile Assis, que é sua colega, Ana Carla. Ela é sua colega do IFBA, só que ela é de ensino superior, e ela trabalha com a nossa mãe, com a mãe pequena da casa, né? Lá em cima, olha que coisa interessante. Essas coincidências, fluxos, Mãe Val. Mãe Val.
Exatamente. Mas é possível também dar um pouquinho sobre essa relação com o leitor. Porque essa relação com o leitor também é uma relação comigo mesmo, né? Eu acabei de dizer que eu já li esse livro umas 20 vezes, e na nossa conversa eu falei quanto eu vou brigando com ele. Gente, é incrível como a gente briga com a nossa obra, a gente fica de mal, a gente deixa lá, a gente acha que não está legal. Então, essa relação do leitor é talvez, inclusive, de uma respeitabilidade, porque a gente coloca ele e diz assim, gente, eu tenho que alcançar também a genialidade do leitor ou a ignorância do leitor também. Alcançar tudo isso, quando a gente está pensando no ato de escrita, porque o ato de escrita também é um ato de leitura, só que ele é uma leitura que grafa. Talvez a grande diferença só tem aí, uma leitura grafada de um percurso. Mas também é uma leitura. Eu acho isso bem interessante porque as paródias, elas dizem muito bem disso, né? Que pega aquilo que foi grafado e coloca em uma outra perspectiva, né? Trazendo outras leituras para aquilo que foi grafado, tal. Então, a relação com o leitor é fundamental. E o leitor de literatura, da literatura preta, da literatura negra, que a gente predispõe a fazer, é um leitor muito especial. Então, a gente tem de ter muito cuidado, né? Quando a gente fala se lasque o leitor, a gente está colocando ele, ou o leitor lasca o autor, está lá escrito também, né? Ou uma coisa ou outra, né? Ou a gente alcança esse leitor, ou é difícil. Mas essa briga... Lembra que na nossa conversa eu até te disse, inclusive de um exemplo disso, do leitor, e que eu achei fantástico esse poema, e essa reflexão, que é assim, por exemplo, a própria literatura de Fábio Mandingo, que traz uma masculinidade soteropolitana juvenil, né, em muitos dos contos, em especial eu trabalho muito com infanto, juvenil 1 e 2, trabalho muito com essas obras. Eu te disse, recentemente eu tinha lido uma resenha de Cidinha, onde ela dizia que esses dois, os que eu mais gosto, eram os que ela menos gostava, porque ela achava que tinha uma presença, né, muito forte aí, atravessada dessa masculinidade. Interessante que esses são os que eu mais gosto, por retratar justamente sujeitos que são esses que estão na periferia e vivem a rua, né? E a rua é sincera, né? Vive o baba na rua, vive a disputa da rua, vive o sobreviver na rua, vive essas questões. Então, ela dizia que gostou menos desses, por essa força também que aparece para o enfrentamento da rua, que Luciana Moreno vai dizer, né, na reflexão que ela faz sobre as obras, que é essa brutalidade que às vezes está presente num baba que o menino precisa enfrentar. Mas aí a gente desloca, quando a gente vai para o leitor, às vezes quando eu trabalho com jovens, que são jovens negros e de periferia, eu tenho trechos do que eles dizem sobre a obra. Teve um que disse, eu nunca me vi num conto como eu me vi nesse. Eu nunca me vi. Eu estou aqui, né? Eu estou nele inteiro. E eu nunca me vi, nunca tinha lido, né, sobre minha vida, minhas experiências, sobre o que eu sou. Né? Então, isso é interessante, que esse leitor ele também é múltiplo, inclusive o próprio leitor negro, que às vezes é aquele que a gente projeta para atingir, né, o nosso, mas ele também é múltiplo, ele também é diverso. Isso é interessante. E quando você diz também, se lasque o leitor, eu vi com muito poder aquilo, quer se libertar um pouquinho também, às vezes, dessa preocupação. Em algum momento eu preciso dizer, eu tenho que estar, eu tenho que dizer, eu tenho que exercer, né, com interesse nesse texto. E isso é interessante porque, assim, mesmo dizendo tudo isso e da importância, e você não está dizendo o contrário da importância do leitor, eu não deixo de produzir meus poemas no sentido de dizer assim, o leitor não vai alcançar, né? Por exemplo, eu acho que, por exemplo, colocar elementos
de, da experiência civilizatória africana na poesia, como outros já fizeram, você encontra Solano Trindade fez isso, você encontra Ridada Aleixo, Guel Adum, você encontra Nelson Maca, você encontra o Landê, vários outros colocam isso, e depois você diz assim, Limeira. Gente, como é que vai alcançar as pessoas que não têm nenhum contato com o candomblé, que não precisa ser filho ou filha, mesmo como o Landê bem disse? Como alcançar isso tudo aí, né? Se virem, se lasque o leitor. Vocês que lutem. Então, por quê? Porque está aqui, gente. Inclusive, já faz parte de vocês, de nós, mesmo sem a gente saber, nós somos muito o que nós somos. Nós somos muito mais africanos, de todas as africanidades, do que europeus, aqui na Bahia. Então, quando eu vou escrever também, eu penso muito da possibilidade de trazer tudo isso. E tudo isso porque nos constitui. E eu acho que tudo isso, por exemplo, está nesse poema de Senzala Favela. Quando eu construo esse poema, eu fico muito receoso por uma série de que, gente, será que é possível ser entendido o que eu estou querendo dizer? A gente, muito por isso, né? De dizer que o espaço está no nosso corpo. Porque vai se construindo tudo, e não é a periferia, provavelmente, não seja simplesmente aquela terra ali, mas aquele espaço no nosso corpo. A gente e que em círculo vicioso você se coloca de fora, mas nele não. Você consegue reconhecer que ele é parte do que você é. Mas ser parte do que é também não pode ser, que eu acho bonito isso na tua poética. Não pode ser, você vem insistindo isso ao longo do nosso papo, não pode ser uma camisa de força. Né? Não pode ser a prisão do corpo negro, como o Fanon diz, nós estamos, né, aprisionados. Não pode ser isso. A subjetividade ela precisa estar livre para ser mais, para ansiar mais, para sonhar mais, para querer mais. Ciclo vicioso, diferentemente de Senzala Favela, diferente do lado de lá, talvez seja um escorregão assim mais interessante enquanto exercício daquilo que eu critiquei, que é o exercício da etnopoesia. Que é uma questão muito etnográfica, é como se eu fosse um pesquisador tomando distanciamento e olhando aquele espaço, só que aquele espaço me constitui, aquele espaço sou eu. E aí está o risco. Mas é também necessário o antropólogo tentando estranhar o particular. Exatamente. Tentando estranhar. Exatamente, mas aquilo tudo ali sou eu, então como é que eu posso ser aquilo tudo ali e querer distanciamento? Aí tem algumas dificuldades de quando você está ali imerso na dificuldade de vida na periferia e ver isso tudo. Porque também há um desejo de fuga, e eu lembro muito de Quarto de Despejo quando eu penso nisso, sabe? De dizer assim, isso aqui não é o que nos constitui enquanto pessoa. De observar isso tudo e ciclo vicioso é observar que eu já estava vendo filhas de minhas ex-alunas grávidas. Gente do céu. Então, você vai lá e se distancia e começa a observar isso tudo. Como é que vai ter saída? É angustiante. É angustiante, né? E talvez o distanciamento, eu pensei aqui, refletindo junto contigo, talvez numa perspectiva de antropológica, etnográfica. No entanto, é simplesmente um registro de um desespero, de querer talvez que fosse diferente. Acho que é isso. Só que Senzala e Favela, ele traz uma outra coisa. Eu acho que Senzala e Favela e Do Lado de Lá são poemas que eles se conectam para a saída. Para esse devir negro, que inclusive é interessante porque a professora a doutora Silvana
Carvalho, que fez a, a orelha desse livro, mas aqui, nesse livro, que é importantíssimo para a gente refletir sobre as nossas coisas, né, contemporaneidades periféricas, ela vai dizer que a periferia é não apenas o espaço. Ela vai citar o Ferrez, e citando Ferrez no Manifesto de Ferrez a respeito da literatura periférica, ela vai dizer que a busca de construção de outros retratos. E nessa busca de construção de outros retratos sobre nós mesmos, eu acredito que a gente passe por esse olhar distanciado, mas também mergulhe em nós mesmos para encontrar caminhos, porque esses caminhos estão na gente, né? Você quer ler, Ana? Posso fazer a leitura. A gente está caminhando para encerrar, Josevaldo. Eu queria fazer o contraponto entre os dois, justamente, porque eu vejo que é recorrente, às vezes, quando se vê análise sobre literatura, que se traz, às vezes, uma literatura de autoria negra e outras. Recentemente, eu ouvindo uma live, alguém perguntou assim, não, porque às vezes existe uma literatura que está muito presa à realidade. Aí o autor, de modo fantástico, respondeu assim, que não é só isso, que não era que a literatura dele trouxesse a dimensão do fantástico, embora, né, tanto Cortázar quanto outros digam que a realidade é que é fantástica mesmo. E a realidade ela é fantástica quando a realidade que não se conhece, inclusive dentro dessa literatura que é dominante, ela aparece. Então, a fantasia ela já está ali. É a possibilidade de você ver como outros sujeitos podem aparecer, como eles amam, como eles choram, como eles sofrem, como eles sonham, como eles sentem fé, como eles acreditam. Então, é essa possibilidade. Jorge, algumas pessoas estavam comentando sobre o leitor. Ana Jara falando do leitor, Jorge também do leitor. Eu vou caminhar para a gente fazer a última questão, está dentro do tempo que a gente estabeleceu. Eu olhei no chat privado e não vi nenhuma questão específica para a gente responder. Deixa eu só conferir aqui se eu não estou. É isso. Reflexões sobre o leitor, que, na verdade, eu acho que você, de certa forma, já traz. Me diz aí para mim a página, José, da Senzala. 34. Que eu botei azuis para eu não perder. Gente, página 34. E aí, eles dois ao mesmo tempo, da Senzala Favela e Sandálias Azuis, vai trazer justamente essa angústia tua. Eu acho que você responde na própria obra e você responde com tua própria poética. Tá? Existe um universo, mas esse universo não nos contém. Né? Ele não consegue nos deter, embora seja construído, às vezes, com esse objetivo. Esses buracos, da Senzala Favela, gente, página 34. São os dois últimos poemas que a gente vai ver e passar para as considerações já finais. Esses você barracos sem reboco... Ana, desculpe, você quer ler um e eu leio outro? Ou você quer ler os dois? Eu quero. Eu prefiro que você leia Sandálias Azuis, porque ele é muito forte para mim e eu não quero lacrimejar. Ele toca para mim assim... Esses buracos sem reboco, sem água encanada, sem eletricidade, amontoados uns sobre os outros, já faziam parte do meu corpo. O esgoto, onde as secreções humanas escorrem, ali exposto, como piscinas de um parque temático, os becos de burlar a lei, o difícil acesso de terra e lama, o não lazer dos finais de semana, a folha que transita de mãos em mãos, o cheirinho da loló evaporando, o sopro no pó, as pedras acesas, o líquido ardente, as várias igrejas, as promessas de pós-morte, os atabaques invocando forças, o axé por um hoje melhor, as irmandades de pretas e pretos católicos,
os gritos do amor espancando, pontapé contra Aninha, a gravidez sem pai, o 10º a ela, os filhos de Edgar defecando na rua, corriam nas minhas veias, estavam dentro de mim. As escolas cheias de empregos, os amigos dizimados pelo Estado de Direito, o posto de saúde sem saúde, as teses dos sujeitos intelectuais, o turismo de filantropia, o imperativo da cor, faziam parte de mim, moravam em meu ser e não me percebiam. E eu não percebia. Esse lugar sou eu, remontando no espaço os pedaços do próprio corpo. Esse poema, ele me deixa... Ele mexe muito comigo, né? Porque sentir isso tudo aqui ao mesmo tempo é o que nos constitui dentro da vida nas comunidades, né? E a gente ainda precisa buscar várias saídas. Ele resolve algumas coisas de poder, de consciência de ser, mas a gente ainda precisa sair de muitas dessas coisas aqui, né? A minha mãe, né? Esse poema, eu disse em uma das minhas falas que esse livro, ele tem fluidez, ele tem água. É preciso ver as águas nesse livro, porque as águas nesse livro não é temático aqui, mas eu vejo isso, né? Não sei se outras pessoas veem. Seria até interessante depois ter uma troca. Ele tem ferro, e ele tem ferro que algum molda e transforma para a construção do mundo. Sim, tem também. Mas eu estou falando das águas porque também é um livro que ele traz uma presença feminina muito marcante. Muito, né? Forte. Então, muito forte. Enfim. Sandálias azuis. Ganhei sandálias azuis havaianas ontem. Não fosse esse inesperado acontecimento, 13 de março de 2003, seria esquecido no lixão dos dias vão. O dia de ontem, sou de outro tempo, da época que sandálias eram vendidas em feiras. Alguém aí sabe qual é a emoção de ganhar sandálias azuis havaianas? Um homem feito eu, o que precisa? Uma família feita a minha. Falta pão pela manhã, falta feijão com arroz, falta pasta de dente, falta sabonete, cuecas e calcinhas cheias de buracos, faltas, faltas e faltas. Por que de tantas? Desemprego. Lá em casa sobram 3. O que são 3 empregos? Disse outro dia na TV, o Brasil, a 8ª economia do mundo. Fez o primeiro mês, após mais de 2 anos em casa. Do salário, a primeira compra deveria ser algo de grande necessidade. Mas maninha olhou os meus pés. Agora, andarei pelos becos, escadas e ruas de Saramandaia, com sandálias azuis. Não esquecerei nunca o dia dos anos antes desse dia que ganhei sandálias azuis. Calçarei havaianas azuis. Como agradecer essa mulher? Um filho não tem dimensão da mãe. Rogo que olhe por ela, céu azul. Faça azuis os caminhos por onde ela passa. Já vi a vida, não é azul, mas feito a esperança, as mães são azuis. Esse poema é de uma beleza, é a prova de que a nossa literatura ela é alento, ela é punhal, mas ela também é muito alento. É de uma beleza, de uma ternura, de um afeto.
fala de faltas, mas ele sobra. Sobra. Sobra, ele sobra. Sobra muito do que nós tentaram nos fazer enquanto pessoa, né? Observe que eu não falo de humanidade quando se refere a gente. Eu falo de construção de pessoa. Porque humanidade é uma construção para outros, eu acho, que não serve para a gente. Porque foi exatamente essa categoria de humanidade que nos colocou enquanto não humanos. E exatamente essa coisa de não ser humano que foi retirado tudo da gente. Tudo. Só que nós nos refazemos. Nos refizemos, desculpe, né? Só que nós nos refizemos dentro daquilo que nós temos de mais potente, que são os nossos laços que transcendem, né? Travou para mim. Não sei se Jossa travou ou fui eu. De mulheres. Ana? Tá me ouvindo? Deu um apagão da minha parte. Agora deu um apagão da sua parte. Pronto, voltamos, né? Então, a possibilidade de mulheres criarem suas crias, de reaprender esses laços, né? Não estou romantizando também a dificuldade dessas mulheres de fazer isso e a necessidade muito da presença dos homens pretos para essa construção. É importante dizer que recentemente, agora em agosto, eu tive tantas discussões a respeito com os meus amigos na minha intimidade, né? Nos meus grupos, por conta de paternidade. E isso, todas essas coisas são muito caras para a gente. São muito caras para a construção ainda de uma plenitude do ser família preta em diáspora. Então, esse livro, Agô, ele traz, assim, ele de alguma forma não tá ali declarado, mas eu tenho alguns poemas dedicados à minha mãe. É um livro que traz essa homenagem para essa e todas as outras mulheres. Como a gente também tem um livro já organizado para pensar a questão de homenagem a partir de meu pai, para pensar a figura masculina na nossa construção de pessoa e a importância dessa figura masculina na construção. Enfim, é um poema que mexe e deixa a gente, às vezes, sem conseguir pensar direito. Mas é isso, é para isso que serve essa subjetividade e a arte, né? Com certeza. Eu gostaria de agradecer à editora Segundo Selo pela possibilidade de participar desse relançamento dessa obra, pela qual eu tenho um enorme carinho. Gostaria de agradecer também a Josevaldo, né, que é meu pai. Partilhamos de uma mesma comunidade religiosa por esse momento, e agradecer a todos vocês que nos acompanharam até agora. Para finalizar, dizer que a literatura negra é isso, ela pode restituir a nossa humanidade insistentemente negada numas havaianas azuis, né, como esse poema faz. Ele nos restitui a inteireza a partir de simples sandálias havaianas azuis. Então, uma boa noite a todos e a todas, né? O livro adquiram, porque o nosso prestígio, aquilo que a gente produz também é a partir disso, né? É a gente fazer a obra circular, é a gente falar dela, é a gente criticar, é a gente dizer o que a gente gosta, é a gente dizer o que a gente não gosta, mas é a gente mostrar que ela existe, né? E que ela está aí para contribuir para a nossa presença, né, nesse mundo, e nossa presença com inteireza.
Então, uma boa noite a todos vocês, a todos. Josevaldo quer fechar e a gente encerra. Eu gostaria de agradecer a todos e todas e todes. Dessa vez eu não pude visualizar, porque a transmissão aqui pelo Facebook é diretamente pela editora Segundo Selo. Então, a presença, mas as vibrações chegaram até aqui. Eu agradeço muito, 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 muito. Jossa, só um minutinho, gente, perdoe-me, mas eu não consigo acompanhar o chat. Eu utilizei um celular extra, mas não consegui acompanhar através dele, então nos perdoem. Vi raros comentários, mas assim, o bom seria que a gente pudesse fazer essa troca. Desculpem, é parte desse novo normal. Exatamente, é porque o sistema, né, às vezes a gente fica muito pequeno e não dá para ter essa troca, mas vamos ter outras lives, né, as lives a Goiá, elas continuam até o dia 8. Na próxima live nós vamos ter aqui a presença de Acambi Odé, a de Nelson Cumbundo, que vai discutir conosco, né, no dia 15 de setembro, que vai discutir conosco ancestralidade tecida em Agô, às 19 horas, só que dessa vez vai ser no nosso Instagram, Josevaldo Santiago, né? Nós vamos fazer toda a publicidade. Eu gostaria também muito de agradecer ao grupo de pesquisa Yorubá, né, Epistemologia Yorubá e Banto, porque dá também esse suporte. Eu iniciei agradecendo a minha família, a comunidade terreiro, né, na figura de pai Hilton, de pai Adailton. Agradecer a minha família, porque sem eles, obviamente, nada disso. E, gente, Agô, sobretudo, ele faz um caminho de reverenciar as perspectivas da literatura negra. E eu, todo o meu respeito, eu sou assim, eu me sinto muito contente de poder, eu sempre falo isso, de poder conhecer pessoas que escrevem, porque quando eu comecei a escrever, eu não encontrava ninguém que fazia isso. Né? Um jovem dentro de uma comunidade querendo escrever é um negócio muito estranho, é um bicho muito maluco. Então, assim, poder encontrar pessoas que escrevem e que busca se expressar a partir disso é de uma alegria tremenda, né? Então, eu fico muito contente e, por favor, continue apoiando, estando junto dessas pessoas todas, dessa literatura, porque a gente precisa ainda nos fortalecer. Ana, que Ogum mesmo te abençoe, que te dê caminhos. Mutumbá. Né? E Mutumbá, e muito agradecido pelas essas trocas, né? Essa live aqui teve 1 hora e 25 minutos, mas a gente ficou 3 horas conversando, né? Só para as coisas ali, né? E a gente poderia ter ficado mais se as demandas não surgissem. Segundo Selo, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Um beijo em todos e todas. Continue se cuidando, porque a pandemia ainda está aí, gente. Um abraço negro. A literatura negra é a lente e é punhal.